Boas-vindas! Vamos pensar um pouco? Somos Lincoln e Alvino e esse é o PeripaCast, episódio 19. Colonização do poder punitivo, racismo e necropolítica. Com a participação especial de Isabela Simões Bueno. Nossa convidada é mestranda em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná e especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Academia Brasileira de Direito Constitucional. Ela desenvolve pesquisas sobre os conceitos de biopolítica e necropolítica, principalmente no que concerne ao contexto brasileiro e ao sistema de justiça criminal. A sua dissertação de mestrado, ela busca compreender a relação entre o racismo, a necropolítica e o exercício do poder punitivo, com base nos escritos de Michel Foucault e Achille Mbembe. Atualmente, ela debruça-se sobre o tema da colonialidade do poder punitivo e a aplicação da biopolítica como chave de leitura para as análises políticas da América Latina. Esse podcast é parceiro do Centro Acadêmico Bento Prado Júnior, do Departamento de Filosofia na Universidade Federal de São Carlos. E para maiores informações ou outros episódios, vocês podem acessar o nosso site www.peripacast.com.br ou nosso Instagram e Facebook, @peripacast. Lá vocês encontrarão tanto publicações, todos os nossos episódios e algumas informações outras sobre conteúdos ou divulgações dos nossos episódios que estão lançando ou que vão ser lançados. Isabela, primeiramente agradecer por ter aceito o convite em trazer pra gente esse assunto tão esperado durante todo esse ciclo de conversas que tivemos aí sobre política. Vou pedir para que você faça aos ouvintes uma introdução de onde surgiu, como surgiu esse termo necropolítica, para que a gente possa entender sobre o que a gente vai conversar hoje. Primeiro, então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente, ao Lincoln, ao Alvino e ao Matheus aqui do PeripaCast, por ter feito esse contato, por fazer esse convite, por confiar na minha pesquisa, e na minha capacidade de exposição sobre esse tema que é tão profícuo, tão importante para nós compreendermos os dias atuais, que é justamente o tema da necropolítica. O contexto todo da biopolítica começa ali a se desenvolver a partir do pensamento do Michel Foucault e ganha essa roupagem tão especial que é a da necropolítica, a partir do desenvolvimento teórico do Achille Mbembe, que é esse pensador camaronês contemporâneo bastante importante aí no cenário da filosofia política contemporânea. Então hoje, baseado aqui no que vocês me passaram, eu optei por utilizar um pouco desse tempo que a gente tem para debater e discutir aqui, para nós versarmos um pouco a respeito das inúmeras possibilidades de análise política e de análise filosófica que esse termo nos possibilita. Basicamente, essa pesquisa que eu venho desenvolvendo se iniciou quando percebi que esse termo estava começando a ser utilizado num contexto bem amplo. Então ele começou a englobar vários tipos de análise diferentes e vários contextos muito distintos e acaba que a coisa se popularizou bastante, Então eu percebi que há uma necessidade da gente delimitar mesmo, analiticamente falando, o que esse termo significa, o que é a necropolítica, em quais contextos nós podemos de fato aplicá-lo, até que ponto nós podemos utilizar o alcance desse artigo, da necropolítica escrito pelo Mbembe, para analisar alguns contextos políticos bastante específicos. Então, na verdade, eu gostaria primeiramente de ressaltar, a título de introdução aqui, que de modo geral a gente não consegue ler esse texto do Mbembe, que é um artigo chamado Necropolítica, que depois vai integrar um livro maior chamado Política de Inimizade, sem entender a construção da ficção da raça. Ficção essa que, por óbvio, tem efeitos aí muito reais no mundo, a gente vai falar sobre isso depois, mas a princípio é uma ideia construída de raça, que advém de um contexto da colonização e da invasão dos territórios de África e de América, pelas nações europeias. Então, o ponto nevrálgico, eu acredito, para a gente entender o pensamento do Mbembe e, mais especificamente, a formulação desse conceito de necropolítica é usar essa chave da colonização, ou da forma como eu faço, uma chave decolonial, ou pós-colonial até, no sentido de que, quando o Mbembe fala sobre raça, sobre racismo, não é e nem pode ser o mesmo racismo que está ali no Foucault, aquele racismo que a gente fala quando a gente fala sobre biopolítica. Ou seja, para a gente falar ali dos contextos políticos que o Mbembe vai abordar ali no artigo, ou até mesmo para a gente fazer essa transição para falar sobre o Brasil, para falar sobre o sul global, sobre as periferias do capitalismo, tem várias categorias para a gente delimitar um pouco esses territórios, mas como queiram chamar, a gente não pode ignorar esses fenômenos como a tentativa da hierarquização do povo negro e dos povos indígenas, numa escala abaixo, numa escala inferior de desenvolvimento em relação aos colonizadores europeus. A gente não pode também negligenciar o fenômeno da escravidão, e isso é algo que o próprio Mbembe deixa muito explícito na sua obra, talvez na sua principal
principal obra aí, que é a Crítica da Razão Negra. Então, durante o nosso episódio de hoje, eu gostaria de ressaltar assim, que o tempo todo a gente vai estar transitando aí entre o período colonial e a contemporaneidade, até porque, nas palavras da Grada Quilomba, que é uma pensadora que eu gosto bastante, a colonização ela é uma ferida que ela nunca foi tratada, né? Ela é uma ferida que dói sempre, que por vezes infecta e outras vezes sangra, né? Até os dias de hoje. Então, para entendermos o fenômeno da necropolítica, é importante delimitar esse território primeiramente. Bom, a gente vai fazer então leitura de 2 trechos, um sobre Pandemia e o Pandemônio, ensaio sobre a crise da democracia brasileira, de André Duarte, e abre aspas. No Brasil, portanto, a ativação da lógica biopolítica de produção da unidade pela exclusão segundo regra da oposição imunitária entre nós e eles, fez com que a categoria dos indesejáveis recaísse justamente sobre aquelas parcelas da população já historicamente atingidas pelos altos índices de mortalidade socialmente induzida, seja pelos efeitos da miséria, da violência policial e parapolicial, seja pelo patriarcalismo e pelo racismo estrutural. Fecha aspas. Nosso segundo trecho é de Necropolítica, Arte e Ensaios, do Achille Mbembe. Abre aspas. Que a raça, ou na verdade o racismo, tenha um lugar proeminente na racionalidade própria do biopoder é inteiramente justificável. Afinal de contas, mais do que o pensamento de classe, a ideologia que define história como uma luta econômica de classes, a raça foi a sombra sempre presente sobre o pensamento e a prática das políticas do Ocidente, especialmente quando se trata de imaginar a desumanidade dos povos estrangeiros, ou dominá-los. Fecha aspas. Então, basicamente, a reflexão que eu tentei trazer ao escolher esses 2 trechos é a respeito da nossa possibilidade, né, de conversar sobre necropolítica e biopolítica no Brasil. Então, acredito que esse trecho do professor André Duarte, né, no seu mais recente livro, A Pandemia e o Pandemônio, ensaio sobre a crise da democracia brasileira, ressalta justamente essa ativação dessa lógica biopolítica em contexto brasileiro, principalmente após a pandemia da Covid-19. Isso é relevante especialmente pelo que eu já comentei um pouco antes na introdução, que é o deslocamento, a utilização desse conceito de biopolítica e de necropolítica para nós tratarmos de realidades que não necessariamente correspondem àquelas realidades tratadas pelos autores, seja pelo Foucault, né, quando falamos da biopolítica, ou pelo Achille Mbembe, quando falamos de necropolítica. Porque à primeira vista, de fato, né, ele é um conceito muito sedutor para a gente fazer essa análise do contexto brasileiro, justamente por se tratar de um território que era uma ex-colônia, né, enfim, o Brasil tem todo esse histórico colonial e a gente, como eu disse, não pode desprezar esse passado, que é presente também, colonial, mas ao mesmo tempo é necessário considerar que os conceitos e na verdade, os cenários analisados pelo Mbembe durante esse ensaio da necropolítica não são exatamente idênticos ao brasileiro, mas é possível sim fazer alguns paralelos. E eu acredito que um caminho bastante interessante para a gente fazer isso é justamente a partir da análise do poder punitivo, né, do exercício do poder punitivo no Brasil. Basicamente, o que se faz aqui é tentar evidenciar um pouco desses usos múltiplos aí que esses 2 termos nos possibilitam. A partir do momento que nós compreendemos que quando a gente discute a biopolítica, nos termos do Foucault, ou enfim, até a tanatopolítica, que eu acredito que vocês já tenham discutido um pouco no episódio anterior, nós falamos sempre do enfoque no fazer viver, né, dessa biopolítica e sempre, claro, tem um deixar morrer, né, tem um lado do B da biopolítica aí que de fato é o poder de morte. No entanto, quando a gente fala de uma necropolítica, o foco central vai sempre estar, né, no poder de morte e no fato de que alguns dispositivos empregados nesse modo aí muito específico de gestão política, né, de uma população é de fato voltada ao poder de morte, né, de causar a morte, de fazer morrer de fato ou de deixar morrer alguns outros. E isso fica bastante evidente quando a gente percebe, por exemplo, a aplicação da categoria de raça no sistema de justiça criminal, no exercício do poder punitivo no Brasil, né, ou enfim, em qualquer local que você queira fazer essa análise, eu acho que o poder punitivo é bastante interessante. Mas no Brasil a gente vê, desde de todas as primeiras tentativas de positivar uma lei penal de fato, algumas características bastante específicas em relação àquela população denominada racializada, né? No caso, eu me refiro aqui aos escravizados, né? Aos ex-escravizados também, depois do contexto da abolição. Mas, por exemplo, se nós pegarmos o texto do Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, de 1890, nós temos, por exemplo, a criminalização da vadiagem e da capoeira. E aí nós temos no artigo 402, esse referido
dispositivo legal que denomina a capoeiragem como fazer nas ruas e nas praças públicas exercícios de agilidade e de destreza corporal, né? E aí eu não preciso nem dizer que, né, que já é amplamente conhecida a relação da prática da capoeira, compreendida tanto como arte marcial quanto como dança, né, com as comunidades africanas, né, as comunidades de matriz africana, trazidas às colônias da América como essa mão de obra escrava, né, amplamente utilizada no período da colonização. Então, portanto, apesar dessa expressa justificativa aí dada pelo Código Penal de 1890 para tipificar penalmente aí a capoeira ou a capoeiragem, baseada no seu potencial aí risco de lesões corporais e tumultos, né, ensejados pela prática, resta bastante evidente, né, os esforços de fato pela criminalização da cultura negra em território brasileiro, né? E aí também é muito importante a gente lembrar que o cárcere sempre foi um local de exclusão, né, e de afastamento daqueles que são indesejáveis da sociedade. Então, nesse sentido, o cárcere se constitui também como um local de promoção de uma morte, seja ela morte material mesmo, ou uma morte social, ou a morte em vida, enfim, dos indivíduos encarcerados, né, e dos egressos também do sistema de justiça criminal. E é nesse sentido que parece bastante interessante a gente analisar o cárcere como um local de práticas necropolíticas também, e ressaltando sempre essa dimensão racial que isso ocupa na contemporaneidade. E a gente pode ver isso também nas ações policiais, né, decorrentes nos últimos anos, isso ficou bastante expresso, né, a gente tem cada vez mais notícias, isso está sendo cada vez mais discutido aí na grande mídia, né, a respeito das operações extremamente militarizadas, né, que a nossa polícia conduz aí em periferias, nas favelas, nos territórios de grande concentração dessa população que é tida como indesejável. E aí é possível, e na verdade é mais do que possível, é necessário, né, mencionar aí o assassinato da Marielle Franco, um caso bastante emblemático para a gente tratar um pouco desse poder de morte em exercício nas nossas periferias, o desaparecimento, né, do Amarildo Dias de Souza também, que é um caso que ficou bastante popular na grande mídia, né, a condenação e a prisão do Rafael Braga, né, os 80 disparos aí que alvejaram o carro do músico Evaldo dos Santos Rosa alguns anos atrás, o assassinato das crianças Agatha Félix, do João Pedro, de tantas outras, e os diversos resquícios aí da escravidão e da colonização no Brasil, que constituindo o que o Peter Paul Pelbart vai chamar de fragmentos de um pesadelo em curso. E de fato, né, esse modus operandi extremamente militarizado mesmo, extremamente violento, nos alerta veementemente, né, para o desenvolvimento e para o aprimoramento de ações políticas que são baseadas nessa ideia bastante colonial de raça, do racismo mesmo, e voltadas para a produção da morte na nossa sociedade atual. E desse modo eu acho que é extremamente importante que a gente verifique de fato de que forma essa gestão da morte atua na contemporaneidade, a fim da gente sinalizar e da gente identificar essas práticas de aniquilação e de extermínio dessas populações estigmatizadas e segregadas. Então, acredito que nesse contexto se propõe pensar o racismo nesses territórios ditos periféricos, seja ele no Brasil, enquanto país integrante aí desse terceiro mundo, desse sul global, dessa periferia do capitalismo, como a gente queira chamar, seja das próprias periferias dentro do Brasil, nas favelas, territórios periféricos de fato, considerando que esse racismo não se manifesta sempre a partir das mesmas práticas e dos mesmos dispositivos. E é nesse sentido que eu ressalto aquilo que eu comecei falando sobre a necessidade da gente desenvolver uma análise localizada mesmo, né, da biopolítica ou da necropolítica no Brasil, né, ou que seja em outro contexto que a gente queira analisar, mas no caso eu me refiro ao Brasil. Então verificar de que maneira o racismo e esse poder de promover a morte atua em relação àquilo que é desenvolvido aqui. Então a gente não pode simplesmente fazer uma importação dessas categorias para a nossa realidade, porque é necessário sim a gente pensar em categorias no nosso contexto muito mais próximo a esse pesadelo racial desenvolvido nas periferias do capitalismo e baseado, claro, nas lógicas de aniquilação dessa população, né? Acredito que seja interessante nós analisarmos, né, que essas operações necropolíticas aí que outrora foram experimentadas durante a escravização, durante o período de colonização, dentro dos territórios das plantations, como muito bem ressaltado pelo Achille Mbembe, hoje ganham essas novas roupagens, né, esses novos cenários, como eu citei, né, sejam eles aí as grandes periferias abandonadas pelo Estado, né, e aqui nós falamos tanto do fazer morrer, promovido por uma ação policial que visa, de fato, aniquilar esses indivíduos, seja por um deixar morrer, quando se trata de abandono, quando se trata de negligência, quando se trata de uma falta de acesso a saneamento básico. É bizarro a gente pensar que em 2021 a gente ainda tem muitos territórios que não têm acesso ao saneamento básico, né? Mas enfim, isso também é uma forma de promover a morte nessas periferias, né? Nessas favelas onde se encenam essas operações fortemente militarizadas, né? Nos campos de refugiados também resultante, né, desses desiguais fluxos migratórios aí num mundo que é, nas palavras do geógrafo brasileiro Milton Santos, é perversamente globalizado, né? Ou no estado de coisa constitucional dos estabelecimentos prisionais, né? A negligência mesmo em relação aos
estabelecimentos prisionais do Brasil, que é evidente, fica muito, muito visível, salta aos olhos mesmo quando você entra no estabelecimento prisional, tamanha negligência, né, e tamanha vontade mesmo de que essas pessoas não sejam nem consideradas como sujeitos, né, como pessoas de fato, mas sim como coisas, como um grande depósito aí de indesejáveis, né, entre tantos outros cenários aí possíveis da gente pensar essas operações necropolíticas no Brasil. Então, o grande ponto aqui é que é preciso que reconheçamos de fato a nossa sombra desse passado colonial que ainda é presente, né, e todas as formas contemporâneas aí da gente fazer política como fundadas aí sob o prisma da exclusão, da inimizade e, por fim, da morte, né. Somando a isso, é para mostrar o quão evidente essa situação se dá no Brasil hoje, quanto de perseguição, grupos, ONGs, pessoas que buscam de alguma forma mostrar esse descaso, essa política de morte nas periferias, nas grandes cidades, o quanto são perseguidos aqueles que tentam mostrar que essa política de morte está fazendo com o povo brasileiro. E do outro lado, você falou do sistema prisional, a gente vê magistrados buscando trazer isso às claras e sendo apedrejados por grande parte da sociedade, por grande parte da grande mídia. A gente vê aí hoje o magistrado Luiz Carlos Valois está hoje na mídia apanhando e ele está há quase 30 anos tentando mostrar o que você disse, a política de morte dentro do sistema prisional brasileiro, que ao invés de fazer uma reinserção à sociedade daqueles que estão ali privados da liberdade, não, eles estão ali jogados para que ou morram ou quando voltar ver o que acontece. Então a gente tem esse racismo, esse preconceito enraizado de uma forma na política brasileira. A gente precisa trazer isso às claras, trazer isso à luz do diálogo para que mais e mais esse assunto seja discutido, que seja na sala de aula das universidades, que seja no ensino médio, que seja nas rodas de conversa propostas por grupos sociais, para que todos possam entender o quão grave é essa política de morte. De fato, Alvino, obrigada pela consideração e muito obrigada também pela lembrança do Luiz Carlos Valois, que desenvolve um trabalho belíssimo já há bastante tempo, denunciando aí essas necropolíticas e todos os absurdos que a gente vê cotidianamente, né, no sistema de justiça criminal. Quem trabalha com isso sabe muito bem do que eu estou falando, né? Não faz tanto tempo assim que eu trabalho no sistema de justiça criminal, mas é gritante a partir do momento que você entra, como eu disse, né, num estabelecimento prisional, isso fica muito claro, né? Tudo aquilo que a gente começa a falar na teoria ganha uma dimensão muito prática e muito evidente. Então, além daqueles discursos punitivistas, né, que a gente escuta na mídia toda hora, né, que opõem aí o cidadão de bem ao bandido, né, discursos esses que na verdade muito se assemelham àquela hierarquização entre o civilizado e o selvagem, né, empregada como fundamento aí da colonização. Também a produção da morte nesses estabelecimentos como uma coisa bem material mesmo, nós vemos isso acontecendo diante dos nossos olhos. E não é por acaso que o alvo preferencial do poder punitivo do Estado persiste sendo a população negra, né, e a população economicamente vulnerável. Na verdade, o mais recente levantamento nacional aí de informações penitenciárias informa que 66,3% da população carcerária é composta por indivíduos que são autodeclarados pretos ou pardos, né? Então a gente vê que o critério racial ainda permanece sendo de extrema relevância, né, para os processos de criminalização, tanto primária quanto secundária, né, e também para a seletividade penal. A Juliana Borges, uma pensadora bastante importante aí para a gente pensar esse tema, tem um livro aí chamado Encarceramento em Massa. Ela desenvolve justamente essa tese de que o sistema de justiça criminal e principalmente o estabelecimento mesmo do cárcere é uma continuidade dessa lógica colonial, né, da lógica da escravidão, o que passa tanto pela vigilância e pelo controle territorial da população negra, né, após a proclamação da República, tanto pela criminalização da cultura e da memória afrodescendente, né, como nós falamos aí, os delitos de capoeiragem. Nós não temos mais esse tipo penal, né, no Código Penal brasileiro, mas nós vemos ainda tentativas de criminalização da cultura negra, da cultura afro, né, das religiões de matriz africana. Nós vemos também, como o Luiz Carlos Valois ressalta, né, a lei de drogas, que é uma lei extremamente seletiva nesse sentido, né, que trabalha justo para essa seletividade penal de uma parcela da população, visando de fato excluir essas pessoas e sempre que possível, né, aniquilá-las. Seja isso uma morte material, como eu disse, né, seja aniquilando de fato esses corpos,
ou uma morte social, né, como a Juliana Borges muito bem ressalta, a respeito dos egressos do sistema de justiça criminal, né? Então, a partir do momento que a pessoa sai do cárcere, por exemplo, quais são as oportunidades que essa pessoa vai ter na vida, né? Qual é o estigma que vai acompanhar para sempre essa pessoa, né, como um egresso do sistema de justiça criminal? Então, como que a gente trata isso e de que maneira esse indivíduo é ressocializado, né? A gente fala que o cárcere tem essa visão aí da ressocialização, né, da reintegração do indivíduo, mas nós sabemos que, na verdade, o que acontece é muito o contrário. Basicamente, o que a gente tem é um estigma social resultante dessa passagem pelo cárcere e dessa dinâmica pós-encarceramento que dificulta muito a restituição da cidadania do indivíduo, do status social que a pessoa tem, e isso vai, claro, aprofundando cada vez mais as vulnerabilidades já previamente, né, maculadas aí pelo racismo em sua dimensão estrutural, né, fora tudo o que acontece de fato nesse estado de coisas inconstitucional que é o cárcere brasileiro, inclusive reconhecido pelo próprio STF. Dando continuidade à nossa conversa, eu vou fazer a leitura de um trecho que está nos Ensaios do Assombro, de Peter Paubert, de 2019, na página 163. Abre aspas. As periferias de nossas cidades brasileiras, contudo, conjugam em essas duas lógicas, colonial e escravocrata, acrescidas dos mecanismos inventados pelo neoliberalismo. Se, ontem, o drama do sujeito era ser explorado pelo capital, a tragédia da multidão hoje é já não poder ser explorada de modo nenhum. É ser relegado a uma humanidade supérflua, entregue ao abandono, sem qualquer utilidade para o funcionamento do capital. Fecha aspas. Essa citação do Pelbart, né, no seu livro do Ensaios da Sombra é bastante interessante para a gente analisar um pouco também do caráter interseccional de raça e de classe, né, nessa construção dessa necropolítica no Brasil. Então, no que concerne primeiramente a dimensão racial no Brasil, como a gente já veio discutindo anteriormente, a construção da identidade de uma população branca, né, em detrimento dos grupos aí não brancos ou racializados, né, nos quais se incluem, claro, os mestiços, os negros, os indígenas, né, serve de fato e serviu também de justificativa e de fundamentação para essa hierarquização e dessa definição de papéis sociais bastante específicos, né, para cada grupo. E a partir dessa construção que se organiza também a exploração de diversas formas aí de trabalho, né, notoriamente como a gente tem no período colonial a escravidão, a semi-servidão, o trabalho assalariado, etc. Todas essas categorias que foram delimitadas e foram distribuídas, segundo Gessé Souza, de modo distinto entre as diversas populações. Então, dentro desse contexto, o que se busca enfatizar aqui é que as formas de trabalho não remunerado foram, de fato, atribuídas às raças colonizadas e consideradas inferiores, né? Enquanto que o trabalho assalariado, de fato, era associado majoritariamente à raça colonizadora, né? E aqui eu me refiro ao fato da articulação, né, dessa hierarquia social e a divisão do trabalho no período da colonização das Américas e de África ter contribuído para a formação da noção de inferioridade, né, dessas populações colonizadas. Ao passo que essas não eram consideradas dignas aí de receber salários e eram condenadas aí a servidão e a escravidão por serem pessoas consideradas inferiores, né? Nem às vezes pessoas eram consideradas. E no Brasil, enfim, mesmo após o processo da abolição formal da escravidão, né, a maneira pela qual a população negra ex-escravizada foi inserida na sociedade brasileira contribui para esse aprofundamento aí dessas cisões sociais entre o que a gente pode chamar aí de dominantes e dominados, né, de uma forma bastante simplória. Mas de acordo com Gessé Souza, sociólogo, a abolição da escravidão, na verdade, ela promove uma mudança, que é essa instauração de um mercado formal competitivo de trabalho livre baseado em formas contratuais de trabalho. Mas, ao contrário do que se pode pensar intuitivamente, na verdade, essa instauração desse mercado formal não significou, né, que o contingente populacional ali oriundo da plantation, né, os ex-escravizados, foram integrados de maneira positiva e de maneira satisfatória ao mercado de trabalho. Na verdade, muito pelo contrário. O que a gente tem, nesse momento, é o abandono dos escravos aí libertos, né, dos ex-escravizados, à própria sorte, né, e isso se reflete até a atualidade na subalternização aí do que o Gessé Souza vai chamar dessa ralé brasileira, né. Ele tem esse conceito muito interessante aí, que é o da ralé brasileira, que ele trabalha a partir da condição da pessoa ex-escravizada e a partir dos estudos do Florestan Fernandes, né, uma visão bastante crítica dos estudos do Florestan, mas sempre fazendo referência a ele, com base em 3 principais fatores aí, né. Primeiramente, esse conceito traduz o abandono dessa classe aí pelo processo de libertação
sem que houvesse nenhum tipo de auxílio, né, e de ordem social, política ou econômica. Então essa população ficou de fato à mercê, né, sem nenhum tipo de inserção no mercado de trabalho formal, sem acesso aí aos recursos básicos, para que essa população pudesse se estabelecer de maneira satisfatória no contexto social brasileiro pós-abolição, né? O segundo aspecto que o GC ressalta, e que é bastante interessante também para a gente pensar a constituição dessa classe desamparada na sociedade brasileira, se refere ao deslocamento, né, de um eixo de desenvolvimento econômico nacional, né? Então, no lugar das monoculturas aí de açúcar, né, das plantations que a gente tem no Nordeste, no Rio de Janeiro, como o centro do Brasil, na verdade o que a gente tem agora é a substituição, né, dessas monoculturas pela cultura cafeeira, tanto no sul e no sudeste do país, mas especificamente, claro, na cidade e no estado de São Paulo, e isso acaba constituindo uma nova forma de organização política nacional. Claro, vai fazer toda a diferença quando a gente for pensar em centro e periferia dentro do Brasil, né? Quais são os locais centrais aí de produção, tanto econômica quanto, enfim, intelectual, no cenário brasileiro. E por fim, né, a clivagem social da sociedade brasileira nesse período aí pós-abolição é explicado por meio dos fluxos de imigração massiva, né, dos estrangeiros advindos da Europa, especialmente da Itália. Então a gente tem aquele processo que é muito bem conhecido por todos nós, que nós sempre aprendemos nas aulinhas de história, que é o fato de que a mão de obra desses estrangeiros foi amplamente utilizada aí para o cultivo do café no sul e no sudeste do país, em detrimento da mão de obra dos escravos ali recém-libertos e da população local. Então Gessé Souza vai explicar de fato que essa imigração desses estrangeiros europeus para o Brasil era vista como uma grande esperança nacional aí de progresso rápido e foi inclusive transformada em política de Estado, né? E a gente vê nesse sentido a tentativa de branqueamento aí da população e a maior adaptabilidade do que diziam, né, dos estrangeiros às demandas de produção do café. Isso era alegado com o fato de que eles eram, entre aspas, mais acostumados, né, com as condições capitalistas de trabalho, e isso fazia com que a sua mão de obra, essa mão de obra imigrante, né, europeia, fosse a preferência dos proprietários rurais, né, em detrimento, claro, da população ex-escravizada, né, que fica de fato à mercê aí dessa sociedade que não integra, né? Então, citando o Gessé Souza, né, o negro sem a oportunidade de competir com chances reais nessa nova organização social, a ele restam, né, os interstícios do sistema social, né? Então seria uma escória proletária, um ócio dissimulado aí, ou essa criminalidade mesmo fortuita ou permanente, como essa forma de preservar a dignidade do homem livre, né, ou do cidadão de bem, como a gente fala. Então, a gente tem essas clivagens sociais no Brasil desde esse período e até antes desse período, e elas se perpetuam, de certa forma, até hoje, né? E aí a afirmação categórica também da filósofa Sueli Carneiro a respeito dessa intersecção entre raça e classe, que é tão importante, né, pra gente entender a construção de necropolíticas no Brasil, que é quando ela fala que a pobreza tem cor no nosso país. Então, a Sueli Carneiro vai apresentar alguns dados bastante interessantes, né, que demonstram o impacto da exclusão desses grupos de escravos libertos, né, na ordem econômica e social até os dias de hoje, né, até, enfim, o que a gente verifica na contemporaneidade, e dentre eles é uma análise aí do IDH brasileiro, né, do Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. E de acordo com essa análise, né, quando nós temos, ela faz uma projeção, né, quando a gente levanta os dados apenas referentes à população branca, no que concerne a educação, a renda e a expectativa de vida, o país, né, o Brasil, no caso, salta da posição 74 para a posição 48. E, por outro lado, se a gente leva em consideração apenas os dados da população negra, né, em relação aos mesmos fatores, né, educação, renda e expectativa de vida, o IDH nacional despenca para a posição de número 108. Então, nesse sentido, fica bastante evidente, né, que esse cerceamento de acesso a recursos básicos, né, ao mercado de trabalho mesmo, né, a educação, claro, fatores como eu citei, né, o saneamento básico, isso fica bastante evidente o quanto isso se mostra como um óbice bastante evidente para o desenvolvimento, né, de certa parcela da população, e que isso não é por acaso, né, isso é proposital e é parte de uma política de Estado que vem se construindo há muito tempo, né, e até hoje ela se evidencia de diversas maneiras aí na população brasileira. Eu acho que é bom a gente ressaltar que, apesar da gente estar centrado nessa discussão especificamente no racismo, as biopolíticas atingem até mais do que isso. Em geral, elas atingem a todos. Há biopolíticas que privilegiam, como a gente falou também um pouco no episódio passado, biopolíticas que privilegiam aqueles que escolheram estarem sujeitos a essa biopolítica, aqueles que não escolheram também estar sujeitos àquelas biopolíticas, como é o caso da escolha pelo voto. Você é sujeito a algumas políticas públicas que são favoráveis a você ou te dão privilégios ou
ou não, enfim, como é o caso atual de uma política centrada no neoliberalismo que privilegia muitos que não são, inclusive, pretos, que não são LGBTQIA+, enfim, e privilegiam homem branco, hétero, cis, enfim. Essas biopolíticas, então, elas atingem a todos, elas não são necessariamente para um único grupo. Então, falando sobre o racismo, é só uma biopolítica que opta por cercear a vida, ela tira a vida de um grupo específico, ela escolhe a quem ceder a vida, a quem possibilitar a vida e a quem retirá-la para defender a vida daquele que foi cedida a vida, né? Então, essa é uma interpretação possível, é correto dizer isso. Sim, é correto, Lincoln. Na verdade, o que a gente tem quando a gente fala sobre necropolítica, quando a gente fala sobre biopolítica, enfim, é uma gestão dessas formas de promover, seja a vida ou seja a morte. No caso da necropolítica, obviamente, o centro é a morte. Então, a gente pode falar de qualquer tipo de grupo social vulnerabilizado, né? E de todas as pessoas aí que são consideradas como indesejáveis, que não fazem parte daquela caixinha aí do homem cis hétero branco, né? E de todos esses padrões que são construídos socialmente, né? E daquele grupo que é, de fato, aquele que deve ser defendido, aquele que deve ser preservado. Porque se nós lembrarmos dos escritos de Foucault, quando ele fala sobre biopolítica, ele vai versar sobre isso, que a morte está sempre em função da proteção de determinada parcela da população, né? E aí, quando você fala que uma biopolítica pode atingir a todos, de fato, existem pessoas que se reconhecem dentro desse padrão, né, do homem cis hétero branco, mas que de fato não percebem as próprias categorias que ali se interseccionam, né, e que de fato essas pessoas não estão necessariamente dentro dessa parcela aí dominante da população que seja, e na realidade pouco importa, né, a vida dessas pessoas, mas elas se reconhecem enquanto tal. Então é bastante complicado a gente trabalhar nesse sentido, porque de fato há uma questão de identidade, de reconhecimento aí, de pertencimento a determinados grupos, né, e isso fica bastante subjetivo quando a gente fala do autorreconhecimento, né. Então sim, eu acredito que dá pra gente expandir, claro, esses conceitos para vários outros tipos de análise, né? Fazendo a leitura, então, de 2 trechos de uma música do Rapa, Todo Camburão Tem um Pouco de Navio Negreiro, abre aspas, quem segurava com força chibata agora usa farda, engatilha a macaca, escolhe sempre o primeiro, negro pra passar na revista. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro, todo camburão tem um pouco de navio negreiro, fecha aspas. Abre aspas, agora é lei. Da cadeia pra quem me chamar de negro analfabeto. Só não da cadeia pra quem impõe o analfabetismo, obstruindo meu acesso às escolas. Da cadeia para quem me chamar de negro burro. Só não da cadeia pra quem me chamar de moreno. Mesmo sabendo que com isso querem me transformar em um híbrido e assim como aos burros negar as condições de reprodução da minha raça. Esse último trecho é Colonização, Quilombos, Modos e Significados, de Antônio Bispo. Fecha aspas. Esses trechos são bem interessantes para a gente perceber formas de denúncia, né, e de resistência, de fato, a essas necropolíticas múltiplas que se desenvolvem em território brasileiro a partir das manifestações artísticas e culturais, por exemplo, né? E o Nego Bispo, Antônio Bispo dos Santos, que é o autor aí do último trecho, né, que o Lincoln leu, ele é um dos principais líderes quilombolas, é um grande ativista na luta antirracista no Brasil, e ele vem denunciando vários desses fatores que a gente trabalha hoje na academia já há muito tempo. Então, é bastante importante também que a gente volte os olhos para a produção cultural e artística do povo negro também enquanto forma de resistência, né? E eu digo isso, na verdade, porque é bastante interessante também a gente pensar sobre as biopolíticas afirmativas. Isso não é um conceito muito trabalhado aí ainda e há bastante questionamento sobre ele, mas eu gosto de trabalhá-lo enquanto uma possibilidade de resistência, porque, de fato, quando Foucault desenvolve seus escritos, seus pensamentos sobre política, ele sempre ressalta tanto o caráter negativo quanto o caráter positivo do poder, né? Enquanto esse primeiro, que é o caráter negativo, ele corresponde a uma esfera efetivamente repressiva da aplicação de penas e de sanções, práticas de fato punitivas, a práticas desviantes. O caráter positivo do poder, ele vai apontar para a produção de subjetividades, né, e de modos de vida distintos. Então eu acho que nesse sentido aquele comentário do Lincoln anteriormente foi bastante interessante, né, do fato de que a necropolítica passa sim por produção de subjetividades, né, e de determinados modos de vida aí que são considerados ou desejáveis ou de fato que são considerados como indesejáveis e que daí vão ser excluídos do convívio social. Então,
Nesse sentido, além de reprimir, né, uma outra característica de suma importância de uma biopolítica ou de uma necropolítica é a produção de um determinado tipo de sujeito que é passível de controle ou de um determinado tipo de indivíduo aí através de técnicas de normatização, de docilização e adequado e moldado aí a uma racionalidade específica de um determinado tipo de poder. E sob o prisma dessa produção de subjetividades, a gente pode pensar, em termos Foucaultianos, aí a microfísica do poder, cujo exercício contemporaneamente não é mais entendido aí como exclusivamente um exercício do poder vertical, né? Ou seja, como a gente tinha poder soberano, né? Poder que vem do soberano até o súdito, mas sim é um poder difuso, né? Um poder que vai se permeando aí entre todas as instituições sociais e todos os dispositivos mesmo, né? De produção de subjetividades. E esse poder, então, ele vai se manter e vai ser aceito como uma força de repressão, sim, né? Em sua concepção negativa, mas também, e acho que principalmente, né? Eu uso dizer em sua concepção positiva, como uma poderosa aí ferramenta de produção de discursos, de saberes bastante específicos. E é nesse sentido que eu ressalto sempre a questão do cidadão de bem contra o criminoso, do selvagem e do civilizado, como a gente tinha anteriormente, porque são categorias aí de construção de subjetividade, de delimitação de grupos, né? Ou seja, quem são aqueles que devem ser defendidos, aqueles cuja vida deve ser protegida, e quem são aqueles que são lidos como ameaças, aqueles que devem morrer, aqueles que devem ser excluídos do convívio social, aqueles que devem ter seus direitos aí negligenciados, né? Então, compreendendo o poder, o necropoder aí dessa maneira, é possível a gente pensar até mesmo em modos de resistência a ele, né? Porque a gente sempre foca muito, isso é uma autocrítica que eu faço, a gente sempre pensa muito aí no caráter negativo, a gente sempre fala muito de morte, é necessário que a gente fale, claro, sobre isso, mas eu tava percebendo que na maioria das minhas falas, aí, na maioria dos meus textos, a gente sempre terminava de uma maneira bastante pesada, né? Bastante negativa, como não poderia deixar de ser com essa temática, mas eu sempre terminava, enfim, as minhas apresentações em congressos, por exemplo, com um obituário, né? Com foto de pessoas, enfim, que foram vítimas aí dessas várias ações necropolíticas, com fotos de operações policiais extremamente militarizadas nas periferias, e deixava essa impressão no ar. A partir do momento que eu compreendi isso, aquilo estava até me fazendo mal, assim, enquanto pesquisadora, né? E aí eu comecei a pensar em resistências. Na verdade, isso tá no Foucault, né? A gente só tem que parar para prestar atenção mesmo, isso tá lá. A gente tem que pensar, claro, em modos de resistência, né? Em criação de algumas linhas de fuga, de outras subjetividades, em tentativas mesmo de subversão, né? A essa lógica produtora de morte, de exclusão. Então, bom, a respeito do biopoder, como a gente já conversou um pouco, e acredito que vocês tenham conversado em episódios anteriores, o Foucault vai definir o biopoder, né, em termos de fazer viver e de deixar morrer, né? Então ele traz uma visão crítica acerca da biopolítica, né, do biopoder, e vai analisar esse paradoxo crucial aí do biopoder, que é, né, de que modo um poder que vem a exercer aí a gestão da vida pode, de fato, promover a morte, né? Então, como que essa relação entre vida e morte se dá no âmbito do biopoder, né? Mas nós também podemos pensar, a partir do Roberto Espósito, principalmente, né, e a partir da Vanessa Len também, que vem desenvolvendo bastante o conceito de biopolítica afirmativa, eles vão encontrar no Nietzsche, na verdade, uma visão alternativa, né, a essa desenvolvida pelo Foucault, pela tradição Foucaultiana e outros pensadores. Mas eles vão desenvolver, então, um conceito, um entendimento positivo da biopolítica, né? Então é uma biopolítica afirmativa. Isso se traduz, basicamente, na possibilidade de pensar numa concepção afirmativa da biopolítica a partir do combate, né, às políticas de morte. Isso vai significar, então, que a afirmação da vida em sua totalidade se localiza em primeiro plano, né? Isso vai assumir, então, o lugar que a exclusão e o extermínio da vida indesejável e ocupa na governamentalidade necropolítica, como a gente comentou, né? Então, o foco muda radicalmente. Então, o Espósito e a Vanessa Len, eles não se referem somente à vida humana, né? É importante a gente ressaltar esse caráter também, né? Na realidade, um dos pontos nevrálgicos da reflexão acerca das biopolíticas afirmativas é uma visão de conjunto, né? Além da totalidade aí da vida humana, a gente vai englobar também a vida animal, a vida vegetal, né? Considerando que nenhum tipo de vida pode ser destruída a favor de outra, né? Toda forma de vida se refere, de fato, a essa potencialidade que a gente tem. Então, a Vanessa Len vai defender aí uma inter-relação entre todas as formas de vida, de tal sorte que se molde uma visão em conjunto a respeito do que é a vida, né? E radicalmente diferente daquela biopolítica desenvolvida no seio do neoliberalismo aí que a gente trabalhou com base em dispositivos aí, práticas de exclusão, né? De inimizade, seja ela por meio do racismo ou por qualquer outra forma de segregação social, né? Então, em suma, só pra gente fechar um pouco, né?
refletir acerca dessas biopolíticas afirmativas passa necessariamente a gente oferecer algum tipo de resistência, né, algum tipo de linha de fuga a essa biopolítica racista ou neoliberal, né, ou a própria necropolítica. Bem como a gente se posicionar em um local de enfrentamento, né, a essas diversas políticas de morte, de aprisionamento da vida que a gente vê e que a gente já versou sobre aqui anteriormente, né. E nesse sentido que eu trago novamente o Nego Bispo pra gente conversar, o líder quilombola, né. Ele se posiciona de fato veementemente contra, né, esse modelo neoliberal e de inspiração colonial da nossa sociedade, né, e isso serve, claro, como base para o genocídio das populações negra e indígena até os dias de hoje. O Nego Bispo, além dele condenar esse modo de viver em sociedade e de fazer política a partir da morte dos indesejáveis, ele vai trazer nos seus escritos autobiográficos, né, a sua visão a partir do quilombo enquanto local de resistência, né, e é nesse sentido que eu falo a respeito de uma biopolítica afirmativa, né, de uma resistência que assume um principal papel aí desde os tempos da plantation até os dias atuais, porque segue essa direção radicalmente oposta, né, aos modelos baseados no controle e no aprisionamento da vida, na gestão da produção de morte, seja com base na escravização ou nas outras diversas formas aí de continuidade dessa lógica colonial que nós conversamos um pouco a respeito hoje. E a visão quilombola trazida pelo Nego Bispo, né, além dela se opor a essa política que domina, né, e se impõe sobre a vida, ela parece apresentar uma forma da gente compreender o que nós falamos a respeito de resgatar uma certa forma da memória, né, e da atitude, da cultura mesmo, daqueles que resistiram à assimilação forçada aí dentro do contexto colonial, né. Então, a partir do momento que nós temos a repressão e a criminalização de manifestações da cultura negra, por exemplo, né, quando a gente pensa de uma forma, de uma biopolítica afirmativa, né, a partir de uma visão quilombola, a gente pensa justamente no resgate e na preservação dessa memória, né, que de fato nos traz uma concepção bastante diferente, de um modo de vida bastante diferenciado, né. E o Nego Bispo vai descrever também o que ele chama de biointeração, né, que é uma possibilidade de uma convivência harmoniosa aí entre diversos povos humanos e não humanos também, né. E isso vai demonstrar de que maneira a comunidade quilombola sempre pensou a política de uma forma diferente, né, e sempre pensa aí no que eu estou considerando, né, quanto hipótese, aí uma possibilidade de um desenvolvimento, de um desdobramento mesmo, né, da biopolítica em sua modalidade afirmativa, né, entre elas uma outra forma de interação entre humanos e não humanos e até mesmo entre grupos humanos, né, como uma constante linha de frente aí, oposição à colonização em seus mais diversos modos, né. Bom, e se hoje a gente tem a possibilidade, na verdade, de trilhar algum caminho para reflexão aí sobre modos de existência preocupados de fato com o desenvolvimento de políticas a favor da vida, né? É devido à resistência desses povos aí que denunciaram desde sempre o racismo estrutural e todas as outras formas de manifestação aí do poder de morte, né, das nossas necropolíticas em todas as suas esferas e se propuseram de forma bastante radical a viver de forma a enfrentar essas estruturas múltiplas de dominação, né, e dessas instituições aí oriundas da lógica do sistema colonial. E para a gente fechar aí esse primeiro momento, é importante lembrar a frase do Foucault, que é bastante famosa, né, bastante clichê também, mas ela é importante, que é onde há poder, há resistência, né? Então, na verdade, postulando que são múltiplas as relações de poder que se interseccionam, como nós falamos, né? São múltiplas essas relações, né, que exercem, que promovem aí uma política de aprisionamento da vida ou de morte mesmo, né? Também são múltiplos os caminhos que se apresentam como pontos de resistência, né, e como possibilidades mesmo de linhas de fuga. Então são estratégias bastante interessantes, bastante necessárias, na verdade, da gente fazer esse retorno, esse regresso aí a todas elas, para a gente pensar e compreender as resistências como componentes aí inerentes a esse arranjo microfísico e reticular do necropoder, né, ou do biopoder. Então sempre é necessário lembrar que há vida também, além da necessidade de promover a morte. Quando a gente fala normalmente desses sistemas de biopolítica, de necropolítica, a gente parece que tá meio fadado a esses poderes. Além, lógico, do exercício da cidadania, do exercício do voto, da modificação desses campos da política com os nossos representantes, enfim, a alteração deles e o voto em pessoas mais qualificadas para uma gestão do biopoder melhor, quais outras alternativas seriam eficazes? Porque a resistência, a gente vê em largas escalas, resistência de pessoas pretas, resistência de pessoas minorizadas, que lutam contra o sistema de necropolítica, tentando se
afastar desses campos de retirada de vida e, ao mesmo tempo, algumas falham e algumas cansam dessa luta. Então, como que a gente pode tentar modificar esse campo da necropolítica? Seria através de qual instrumento? Por onde a gente poderia começar? Isso pensando em Foucault e no Mbembe. É interessante a sua pergunta, porque essa é um questionamento que, na verdade, sempre surge. Né, ao final das palestras e ao final das discussões sobre necropolítica, isso sempre é uma questão aí levantada, né, porque a gente, como eu disse anteriormente, né, a gente sempre termina isso de uma maneira bastante pesada, né, é um tema bastante complexo e bastante pesado mesmo, traz uma carga até emocional mesmo bastante significativa, né, e as pessoas sempre perguntam mesmo, de fato, como que a gente pode sair dessa situação, e de fato eu confesso que eu não tenho uma resposta enquanto pesquisadora, né, para isso, e é um pouco nesse sentido também que eu venho pesquisando um pouco sobre resistências, sobre aquilombamentos, sobre essas formas de vida aí diferentes mesmo, porque a partir do momento que a gente compreende que essa lógica está tão enraizada no nosso modelo de nação, né, no Brasil, isso sempre fez parte da racionalidade brasileira, né, sempre fez parte do nosso projeto aí de país, né, seja pelo racismo, seja pela exclusão dos indesejáveis, seja pela própria constituição do sistema de justiça criminal tal qual ele atua hoje, isso é algo que é muito enraizado na nossa cultura enquanto Brasil. Então a gente fica um pouco desesperado mesmo, né? Então, meu Deus, não tem para onde correr, não tem para onde a gente sair, nós estamos fadados a seguir esse tipo de racionalidade política até o fim dos tempos. Mas não me parece que seja assim, né? Que a gente deva pensar dessa forma, né? E isso justamente pelo caráter de resistência que algumas populações assumem na nossa sociedade até os dias de hoje, né? Então se a gente pega o próprio exemplo dos quilombos, é bastante interessante a gente olhar para a maneira como esses grupos constituem modos de vida e modos de pensar a política diferentes daquela racionalidade necropolítica ou da racionalidade neoliberal, como a gente queira chamar. Então, eu acho que se trata, pra gente realmente expurgar aí esse demônio, se trata um pouco da gente pensar em outras formas de produção de subjetividade e de outras formas de relação também. Como eu disse, pensar a biopolítica numa concepção afirmativa, ou a gente pensar relações de poder de maneira diferenciada, né, de maneira que a gente pense sobre vida, mas não sobre uma gestão da vida, né, sobre proteger uma determinada parcela da população, mas sim num sentido lato, de maneira de que a gente possa incluir diversos grupos sociais, que nós possamos pensar aí de uma maneira positiva a respeito de uma biopolítica, enfim. É muito importante que a gente olhe não só para os seres humanos, né, mas também para os outros modos de vida e da maneira como nós nos relacionamos com os outros modos de vida. Porque às vezes quando a gente fala sobre isso, a gente pensa também que, enfim, se trata somente de pessoas, se trata somente de direitos humanos, enfim, mas isso passa por muitos outros campos, né? Se trata da maneira como nós nos relacionamos com o nosso ambiente, se trata da maneira como nós exploramos recursos naturais, e nós estamos sentindo todos esses impactos, né, do mau uso do nosso território, do nosso ambiente aí, hoje muito claramente aí com o nosso colapso ambiental, né, com todas as crises aí promovidas pelo antropoceno. Então a gente começa a questionar não somente o modo como nós fazemos política enquanto seres humanos, mas também a maneira como a gente se relaciona com o restante, né, do planeta. Então, me parece que a saída é um pouco por aí, sabe, Lincoln? A gente pensar em formas, claro, de poder que sejam contra-coloniais, quanto resistências mesmo a essas formas de poder oriundas da colonização, nós pensarmos em outro projeto de nação, sim, né, falando uma política aí mais positivada, né, uma política aí mais institucionalizada, melhor dizendo, mas também da gente repensar todas essas relações que são constituídas sob o prisma de uma desigualdade, né, sob o prisma da exploração, da exclusão, enfim, e de que forma nós nos relacionamos, né, tanto enquanto humanos quanto enquanto espécies mesmo, né. Me parece que isso não é um caminho que possa ser negligenciado se nós formos pensar em uma alternativa, né, em um modo de resistência a essas políticas de morte, né. Então a gente precisa primeiramente, acredito, quebrar, né, tentar quebrar com essa lógica colonial de genocídio aí, né, tanto com a hierarquização das populações não brancas, né, das populações racializadas, quanto também repensar as maneiras de interação mesmo, né, nesse sentido que eu ressalto novamente o que o Nego Bispo vai chamar de modelo de biointegração, né, que é pensar um pouco a respeito das várias manifestações da vida, né, e de que modo a gente consegue desenvolver alguma convivência mais harmoniosa, né, que seja capaz mesmo de promover a vida e não a morte. Eu li no começo da pandemia, meados do ano passado, uma entrevista que o Mbembe deu a um jornalista relacionando a necropolítica com a pandemia. Eu achei muito interessante algumas análises que ele fez ao dizer que estaria ali no poder de decidir quem vai continuar respirando. Foi algo que se mostrou de uma forma um tanto
cruel durante essa pandemia, né? De chegar ao ponto de decidir quem vai viver. Essa pandemia desnudou ainda mais o quão cruel é essa política de morte. Essa questão da respiração me pareceu bastante interessante, assim, de pensar quando o Bembe começou a brincar um pouco com essas categorias aí, né? A partir do momento que o Covid-19, enfim, começou a se tornar um assunto relevante de discussão aí, lá no início da pandemia, óbvio. E isso fez todo sentido com o que ele já vinha desenvolvendo um pouco em trabalhos mais recentes, né? A saber, por exemplo, o livro dele chamado Brutalismo, que acredito que acho que está saindo agora, se já não saiu, acho que já saiu até, traduzido aqui no Brasil, no qual ele fala também um pouco sobre esses impasses aí no caráter planetário aí da humanidade e de que modo a gente consegue reconstruir aí, recompor um certo tipo de terra habitável, em que momento a gente consegue recuperar uma certa forma de vida que nos permita respirar mais pureza, assim. Então ele vai tratar, assim, dessa questão dos recursos naturais, né, da nossa relação com o meio ambiente, da forma como nós fazemos a gestão dos recursos naturais, e tem tudo a ver, né, com uma pandemia que veio agora e justamente ela nos tira o ar, uma doença relacionada justamente ao sistema respiratório também, né, então isso ficou bastante interessante aí no sentido de constituir uma análise sobre esse ponto específico. Uma outra questão bastante interessante, né, a respeito ainda da respiração, foram as frases aí proferidas pelo George Floyd antes de morrer, né, não consigo respirar, não consigo respirar, não consigo respirar. Então, tudo a ver também com a questão das nossas formas de gerir aí o poder de morte, da violência policial, da maneira como isso está relacionado também ao racismo dentro da espécie humana, né, e também, enfim, da nossa relação com o planeta em geral, né? E a pandemia veio para explicitar claramente aí essas políticas de gestão da vida, de escolher mesmo, né, quem vai viver, quem vai morrer. Isso ficou bastante evidente em vários tipos de política de Estado, não só no Brasil, mas na França também, por exemplo, enfim, em várias partes do mundo, né, em que de fato a escolha foi deliberada, né, entre quem vai viver e quem vai morrer. E isso foi algo muito presente aí nas nossas discussões a respeito de biopolítica durante a pandemia, né? Porque isso vem de uma maneira quase inevitável, né, que a gente tem que pensar a respeito disso, e a gente começa a refletir aí sobre justamente quais são os critérios que são utilizados, né, para delimitar quem vai viver e quem vai morrer. E além disso, também bastante interessante a gente pensar, como fez o professor André Macedo Duarte já no início da pandemia, naquela frase, né, proferida pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, o e daí? Tem pessoas morrendo, e daí? Então existe também esse caráter do deixar morrer, né, do abandono, da negligência, em pensar realmente na morte enquanto algo banal, enquanto algo generalizado, enquanto algo superficial mesmo, e que de fato não seria de preocupação de uma política de Estado, né? Mas seria assim uma morte induzida, uma morte que de fato não é relevante, aí não é digna de preocupação para o governo, né? Porque essas pessoas de fato têm que morrer, e é um pouco sobre isso, né? Então me parece bastante interessante a gente pensar realmente nessa grande asfixia, né, que acabou ameaçando grande parte da humanidade ainda, e ainda ameaça, né? Isabela, agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite, por ter trazido um assunto super atual, super importante e que vinha sendo solicitado pelos nossos ouvintes há um certo tempo, e deixar os microfones do PeripaCast abertos para uma próxima conversa, para você vir no nosso outro quadro, no 15 para 1, onde a gente pode ter um bate-papo menos pesado academicamente. Parabenizar pelo que você tem desenvolvido sobre a necropolítica até agora. Obrigada mais uma vez aí ao pessoal do PeripaCast, principalmente aqui as figuras do Alvino, do Lincoln e do Matheus também, que fez a intermediação aí para que esse episódio fosse possível. Agradeço também a colaboração aí das ouvintes e dos ouvintes, e parabenizo também a iniciativa aí de vocês de desenvolver aí uma plataforma tão importante para a gente discutir temas relevantes, né, da filosofia, que seja da academia, mas de uma maneira bastante descontraída, de uma maneira bastante acessível a todas e todos, né? Então muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, e mais uma vez parabéns pelo projeto. Então faço das palavras do Alvino as minhas também. Isabela, foi muito legal te ter aqui, foi muito legal, e obrigado por ter aceito o convite com tanta prontidão também. Como ele falou, quando você quiser voltar para outra participação, fica super à vontade. E eu agradeço também a todos os ouvintes que nos ouviram até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, e para outros episódios também, assim como mais informações, conteúdos e publicações do nosso podcast, vocês podem acessar tanto o nosso site www.peripacast.com.br ou as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @peripacast. Até mais e continuem a pensar.